nossas Bíblias no livro do profeta Naum. Naum, os 7 primeiros versos dizem assim: peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar. Esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Naum era de um lugar chamado de Elcós, como diz aí o texto. Por isso que ele é... Aliás, o texto não diz que ele era chamado de Eucosita, por causa do lugar de onde veio. Não era um lugar assim muito conhecido, mas ficava numa região bem conhecida, a região da Galileia. Jonas e Jesus, 2 personagens bíblicos bem mais conhecidos que Naum, eram da região da Galileia. O nome Naum significa consolação. Não existem muitas informações acerca da pessoa de Naum. Alguns estudiosos vão sugerir, propor que aquela famosa aldeia chamada de Cafarnaum pudesse ter origem no profeta Naum, porque Cafarnaum significa povoado de Naum. Mas isso é mera especulação e nada foi comprovado. A maior parte das informações que nós temos desse profeta, nós as temos por inferência. Por exemplo, nós sabemos que o ministério de Naum aconteceu, a profecia de Naum foi proferida 100 anos depois, aproximadamente 100 anos depois da profecia do ministério de Jonas. Isso aconteceu no século 7 a.C. Mas como que nós sabemos disso se as informações acerca de Naum são muito escassas? Porque no capítulo 3 do livro de Naum, ele diz ali que uma cidade muito famosa e muito importante chamada de Tebas, que era uma cidade do Egito, que essa cidade ela ruiu, ela caiu, ela foi aprisionada, foi destruída. E a história mostra que a cidade de Tebas ela foi destruída no ano 663 a.C. Ou seja, Naum precisa necessariamente ter escrito sua profecia depois dessa data. Além disso, Naum ele profetiza a destruição da cidade de Nínive,
que historicamente aconteceu no ano 612 a.C. Então a gente pega lá o conteúdo da mensagem dele e percebe que ele escreve depois da destruição de uma importante cidade e ele profetiza a destruição de uma outra importante cidade, que acontece no ano 612. Logo, ele profetizou entre o ano 663 e 612, século 7 a.C. São informações que nós temos por inferência. Outro detalhe que essas datas nos ajudam a esclarecer é o fato de que isso não é dito de forma direta, mas é uma informação acerca de Naum que nós descobrimos. Ele é um profeta do reino do sul. Por quê? Porque no século 7 a.C., esse período que Naum está profetizando, quem conhece as datas bíblicas sabe que nesse período aqui, a Assíria já tinha destruído completamente o reino do norte. Então Naum só podia ser um profeta do reino do sul. Então, as informações que nós temos acerca desse profeta são escassas, são poucas, e as poucas que temos são de forma indireta, por inferência. Agora, o que ele diz na sua mensagem, que bom que chegou até nós, de forma clara e direta. A mensagem de Naum, a profecia de Naum é uma profecia de condenação. Nós lemos do verso 1 ao verso 6, olha o que diz o verso 8 e 9 do capítulo 1. Com inundação transbordante, acabará de vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Ao proferir essa mensagem de condenação, e ao longo do seu texto, Naum vai nos ensinar várias verdades e algumas características acerca da ira de Deus. Aliás, hoje, de manhã e de noite, nós vamos tratar desse assunto, a ira de Deus. Hoje, de manhã, analisando o livro de Naum, e à noite, no estudo dos atributos de Deus, nós vamos falar diretamente desse atributo chamado, conhecido e descrito nas Escrituras, da ira de Deus. Então, se essa semana você cometeu alguns pecados que não devia ter cometido, se prepara, porque hoje você vai ouvir falar que Deus fica bastante irado. Esse profeta, ele é, digamos assim, diferente ou singular na apresentação da ira divina. Outros personagens bíblicos também falam sobre a ira divina, mas Naum, ele vai falar de uma forma mais acentuada. Talvez ninguém na Bíblia tenha escrito tanto e tão bem sobre a ira de Deus como Naum. Ele vai dizer assim: olha, a sua cólera derrama-se como fogo e as rochas são por ele demolidas. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Ele toma vingança contra os adversários. E aí ele vai falando sobre várias características da ira de Deus, e ele nos mostra o seguinte: Deus odeia o mal eternamente. Da mesma maneira que Deus possui uma bondade eterna, ele possui um ódio eterno para com o mal. E aí, gente, preste atenção nisso. É por isso que Deus é santo. Por que Deus é moralmente justo e perfeito? Porque Deus se ira contra o mal. Preste atenção nisso. Não é possível uma pessoa ser boa e não se irar contra as coisas erradas e o mal.
Se assim não fosse, Deus deixaria de ser bom. Vamos falar mais sobre isso hoje à noite. E se Deus deixar de ser bom, Ele deixa de ser Deus. Quando um ser humano ele é indiferente em relação ao mal, quando um ser humano tolera o mal, quando um ser humano é frio em relação ao mal, você não pode dizer que tal pessoa é uma pessoa bondosa. Deus, diz Naum, porque é santo e porque é bom, Ele odeia, toma providências e castiga o mal. Naum nos informa que, por ser bom, santo e justo, essa fúria, esse ódio e essa ira de Deus, elas vão ser direcionadas contra a cidade de Nínive. Nínive, como já falei, muitos de vocês sabem, era a capital do Império Assírio. Os assírios eram um povo extremamente violento. Vocês terem noção da violência dos assírios, eles, na expansão do seu império, ao capturar os outros povos, grande parte dos seus escravos, eles faziam o seguinte: bem, nesse tipo de trabalho aqui, esses escravos não vão precisar da visão, então eles iam lá e vazavam os olhos dos caras. Nesse tipo de trabalho aqui, eles não vão precisar, aliás, é bom que eles não falem nada, eles iam lá e cortavam a língua dos caras. Vazava os olhos, arrancava as línguas, e todos eles eram marcados, igual boi com ferro quente. Isso são algumas das muitas atrocidades que os assírios faziam com os seus escravos. Então, por causa dessa maldade em tratar os seus conquistados, a Assíria ela era não apenas temida pelas nações vizinhas, como também ela era odiada. Então, esse é um dos motivos pelos quais, quando Deus chama Jonas e diz assim: vai lá e pregue para os assírios, Jonas deve ter pensado: eu? Pregar para esse povo mau? Que faz isso com os seus escravos? Eles que morram no inferno. Olha só como que Naum descreve os assírios, capítulo 2. Versos 11, 12 e 13. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Naum compara os assírios a uma cova de leões. Ou seja, ele compara os assírios a animais que não têm a menor piedade ou qualquer tipo de sentimento com a sua presa. Observe um leão nessas filmagens que essas empresas de televisão, esses camaradas que filmam bichos devorando os outros, se o leão tem alguma piedade da sua presa. Naum diz: vocês são como leões. E é sobre esse povo ímpio, que não tem nenhuma impiedade, que não tem nenhum tipo de piedade para com o outro, que Deus, afirma Naum, vai derramar a sua ira. Aí você está ligando uma coisa com a outra. Há pouco você mencionou que Naum profetiza depois de Jonas.
Jonas, a história de Jonas, ele pregando para os assírios, ele se arrependendo e Deus abençoando. Não foi para os assírios que Jonas pregou? Não foram eles que se arrependeram? E como diz o profeta, eles escaparam da ira de Deus, e esse escape da ira de Deus deixou Jonas extremamente enfurecido? Exatamente. Mas 100 anos depois, os ninivitas voltaram a praticar aquelas mesmas coisas contra as quais Jonas pregou. Aqueles que tinham se arrependido se endureceram novamente e agora vão experimentar o juízo de Deus. Então não é errado dizer que a mensagem de Naum é o segundo capítulo da mensagem de Jonas. É a continuação da mensagem de Jonas. Aliás, a mensagem que Naum pregou era a mensagem que Jonas queria ter pregado. Lá no céu, Jonas deve ter dito para Naum: olha, o que você falou para aqueles ninivitas era o que eu queria ter falado, mas Deus não deixou. Enquanto Jonas chama os ninivitas para o arrependimento, Naum vai lá e diz assim: ó, vocês se arrependeram, mas vocês voltaram para os maus caminhos e agora não tem jeito não, Deus vai destruir vocês, hein? E de fato assim aconteceu. 100 anos depois da profecia de Naum, a Assíria ela é destruída. Então, a profecia de Naum, ela é, ao mesmo tempo, uma palavra de condenação para Nínive e uma palavra de consolo para os judeus. Que bom que esse povo maligno e maldoso está deixando de existir. Porque durante 2 séculos, os assírios foram um inimigo terrível do povo judeu. Então, gente, essa é a ideia geral do livro de Naum, que pode ser dividido em 4 partes. E cada uma dessas 4 partes descreve a ira de Deus sendo derramada. No texto que nós lemos no início, no capítulo 1, os versos 2 a 6, o profeta ele nos ensina, ele nos mostra que a ira de Deus, primeiro, ela não é como a nossa. Ou seja, a ira de Deus, ela não é um destempero, não é algo descontrolado. Sabe, aquela reação impensada a algo que foi feito a você? Quando você age no calor do momento, Naum diz, ó, a ira de Deus não é assim. Quando ela entra em ação, ela entra de forma controlada. A ira de Deus, vai dizer Naum, ela é uma justa retribuição ao mal. A palavra ira, no hebraico, ela traz a ideia de... Ela é traduzida de várias maneiras, mas a maior parte delas, ela traz a ideia de alguém que está expelindo uma espuma pela boca. Já viu um animal com muita ira, com muita raiva, que começa a espumar de raiva? Lembra alguém cheio de indignação, de furor, de cólera? Lembra aquela imagem utilizada pelo autor de Hebreus que diz, olha, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas olha que contraste. O autor de Hebreus diz assim, Deus é fogo consumidor. Consome tudo. É isso que Naum fala acerca de Deus no verso 6. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo e as rochas são rachadas por ele. Então, a primeira parte da sua profecia, Naum nos lembra
dessa verdade que está presente em toda a palavra de Deus. O quê? Gente, não se engane. Um Deus santo e bondoso não pode ser condescendente e ficar quieto diante do mal. É verdade, como disse o salmista, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs? É. Mas também é verdade, e Naum nos ensina, que Deus sente indignação todos os dias. Não pense você que são só os justos que, ao ver a realidade do mundo, as injustiças do mundo, ficam indignados. Segundo, a ira de Deus, ela pode ser direcionada para indivíduos, pessoas. Versos 8 e 9 do capítulo 1. Mas acabará de uma vez com o lugar de Nínive, com uma inundação transbordante, e até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Que planejais contra o Senhor? Isso ele destruirá de vez. A angústia não se repetirá. Gente, a ira de Deus, ela é derramada sobre nações, sobre governos, sobre reinos, sobre impérios, sobre denominações, sobre igrejas, sobre grupos, mas também sobre indivíduos. Sobre aquele CPF, aquela identidade. A ira de Deus, ela é abrangente, mas também é individual. A ira de Deus, ela julga gerações, mas também pessoas na sua individualidade. Nínive, diz Naum, como um todo será destruída. Só que esse todo é constituído de pessoas. E diz o relato bíblico que essa destruição, alguém se lembra? Foi feita por quem? Por um anjo. Uma das destruições lá dos assírios. O anjo do Senhor passou e numa noite matou 185 mil. A gente olha assim, 185 mil. A gente não lembra de quê? Quando eu dou aula para os meus alunos sobre Segunda e Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte: olha, primeiro assunto, os primeiros 30 segundos de aula eu falo assim para eles: olha só, nós vamos tratar de um assunto agora que é até uma injustiça, é até uma imoralidade a gente tratar de um assunto desse com a frieza que nós vamos tratar aqui. Porque a gente começa falando, Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. A gente se esquece que são 50 milhões de histórias. São 50 milhões de pais, de maridos, de noivos. Quando a gente olha número, a gente esquece de que por trás de cada um deles existe uma história. Existe lágrima, existe dor. 185 mil indivíduos o anjo da morte ceifou durante uma única noite. Mas cada um deles tinha a sua história. Então a ira de Deus, ela é abrangente, mas é individual. Ela destrona reis e reinos, mas ela também bate na porta do nosso apartamento. Terceiro, Deus, diz Naum, é tardio em irar-se. Até o final do ano a gente vai falar sobre a bondade de Deus, ao estudarmos os atributos de Deus.
E nós vamos ver que a bondade de Deus, ela é dividida de 3 maneiras. A bondade se manifesta em misericórdia, em amor e em paciência. Quando nós formos estudar a bondade se materializando através da paciência, nós vamos ver que Deus, isso é impressionante, como que Deus ele é tardio em irar-se. Como que Deus vai prorrogando, como que Deus vai dando tempo, como que Deus ele não reage diante de uma ação que é feita imediatamente. Deus, diz Naum, ele é tardio em irar-se. E é esse tardio que nós vamos estudar. No entanto, chega uma hora que o pote enche. É o que Naum diz. Ele é tardio em irar-se, mas uma hora chega. E essa é a ideia do capítulo 2. Se você olhar aí no verso 1, diz assim, ó: o destruidor está subindo contra ti. Tá vindo, hein? Lá no verso 6 ele diz: as comportas dos rios irão se abrir, e o palácio será destruído. Quem conhece história sabe que foi dessa forma que os babilônicos destruíram a cidade de Nínive. Uma das táticas que eles utilizaram foi abrir as comportas de um rio, e esse rio inundou Nínive. E a história secular prova isso. E Naum falou: olha, as comportas dos rios irão se abrir e o palácio será destruído. Coisa impressionante isso daqui. 100 anos antes. Então, a ira de Deus, ela foi se acumulando. 100 anos antes, Jonas já estava pregando, anunciando. Foi se acumulando, até que chegou o dia em que Deus disse assim, ó: chega, basta. Lá em Apocalipse, Deus vai dizer assim para uma igreja, ó: eu dei tempo para que você se arrependesse. Ofereci oportunidades, mas você não quis. Então chega um dia que o cálice acaba transbordando. Irmãos, existem muitas pessoas no mundo que zombam do juízo de Deus. Eu já vi gente numa roda de conversa, o cara descrente, completamente irônico com Deus, fala assim: se Deus realmente existe, por que não me mata aqui agora? Eu falei: eu vou sair de perto que depois cai um raio aqui. Zomba. Às vezes não zomba de forma direta assim, mas zomba e escarnece com a vida. Ou vocês acham que ouvirmos a advertência de Deus semanalmente, diariamente, não mudar de vida, permanecer nos nossos pecados, isso não é um escarnecimento? Se eu falo para o meu filho assim, ó: não faz isso, está errado, e ele continua fazendo, ele está zombando de mim. Deus, ele não acerta as contas com as pessoas imediatamente. Por quê? Por causa da sua paciência, por causa da sua longanimidade. Mas diz Naum que o último dia também chega. Então, conquanto Deus seja paciente, chegará o dia, diz Naum, que ele vai retirar a sua misericórdia. E quando esse dia chegar, o cálice da ira de Deus irá se derramar.
E por que isso acontece? Porque um Deus que é bom, que é santo e justo, não pode ser negligente, tolerante.